Existem alguns add-ons que fazem árvore, tá, pessoal? Vocês podem usar, tem. Eu sempre esqueço o nome aqui dele, tá? Em preferências, edite preferências. Você vai em add-ons e você pode usar o Sapling Tree Gen, tá? Ele cria árvores aqui no Blender. Deixa eu mostrar para vocês numa cena nova. Então vamos lá em adicionar. Ele pertence à curva, tá? Ele não é uma mesh, ele pertence à curva Sapling Tree Gen, tá? Ele cria árvores bem legais, são bem interessantes. E no menu de configuração aqui, o F9, lembra que se o menu não aparecer para você é o F9, você tem bastante configurações para fazer qualquer tipo de árvore, tá? Tem inclusive alguns presets aqui embaixo que você pode tentar trocar e usar como guia inicial para a tua árvore, tá? As folhas são desabilitadas por padrão, então você tem que vir em Leaves aqui e ligar o Show Leaves para ela realmente aparecer na árvore, tá? Então, brinquem com esse cara aqui caso vocês queiram colocar árvores um pouco mais realistas no cenário. Mas como eu orientei vocês a tentarem fazer um cenário um pouquinho mais pequeno, tecnicamente não precisa aparecer folhas, tá? Então o que eu modelei ali no meu cenário foi um tronco, parecido até com o topetinho das abóboras, tá? Vamos fazer ele, tá? Como que eu vou começar? Eu vou começar em menu Add, Mesh, Círculo, tá? E no círculo você pode começar, por exemplo, com 32, ou seja criativo aqui no número, tá? Quanto mais resolução você colocar, mais detalhe você pode fazer na vertical da árvore, aquelas linhas que nem a gente tem no topetinho das abóboras. Vou deixar em 32 aqui, acho que já é suficiente. E o processo desse cara aqui vai ser parecido com a abóbora, tá? Seleciona alguns vértices aleatórios, tipo pula 1, pula 2, tá? Mexe na escala, então vem na ferramenta de escala e reduz escala. Uhum. E agora seleciona a edge, veja que esse cara aqui não é sólido, tá? O círculo é simplesmente uma linha de edges, ele não tem uma face associada. Então, vem em edge, seleciona tudo e começa a fazer as extrusões, tá? Então, olha lá. Vou fazer a primeira extrusão, dá um ESC, vou em escala e aumentar um pouquinho, para mexer na base, criar uma base para a árvore, tá? Agora eu faço uma extrusão para cima, EZ, EZ, e agora brinca com escala, tá? Inclusive, você já pode ir rotacionando esse cara aqui, que fica cada vez mais legal, tá? EZ, rotaciona, pode movimentar. EZ, rotaciona. Já vou diminuir um pouquinho a escala, então, com o manipulador. EZ, tá? Como na minha cena não aparece a parte de cima da árvore, o que eu modelei foi algo parecido com isso aqui, tá? Então, olha lá que eu tenho uma forma básica. Lembrando da modelagem por subdivisão, eu preciso de um modificador de subdivisão aqui nesse cara. Então, entra em modificadores, Add Subdivision, Surface, aumentar o nível para 3 e 3, e lembrem de aplicar sempre o Shade Smooth, tá? Para a tua árvore ficar super lisa, tá? E fica bem interessante a forma. Veja que você pode depois aqui voltar e fazer a edição, tá? A gente falou como selecionar os loops ontem, clicando com Alt ao redor, numa das edges, ele faz a seleção ao redor aqui da árvore, tá? E com isso aqui você consegue mexer um pouco mais no perfil, tá? Se quiser modificar um pouquinho o perfil, tá? Veja que fica bem legal, tá? Então, a minha árvore eu fiz só isso aqui, tá? Você pode puxar umas raízes aqui mais para fora um pouquinho se quiser. Ou mesmo extrusar aqui se você estiver querendo, tá? Então veja que você pode extrusar algumas dessas pontas. Olha lá, extrusão. Ajusta a escala daí, tá, pessoal, para ficar bonitinho do jeito que se quer. Então, se quiser fazer uma árvore mais elaborada, tá, ela fica bem legal. Tá? Então, assim, a gente tem uma boa base de árvore, tá? Ela é um pouquinho cartunesca, mas super funciona. Até porque, em teoria, no meu cenário, pelo menos, ela tá lá no fundo. Se você for usar em primeiro plano, a gente precisa se preocupar com um bom material para a árvore também, tá? Então, vamos ver as cenas de vocês e a gente vai guiando ali no Discord. Lembrando, existe o Discord, galera. Eu sei que isso aqui é uma guerra, e a quarentena aqui, para quem tá chegando de paraquedas, alguém chegou de paraquedas aqui,
Essa quarentena aqui, como falei, tem o grande objetivo de trazer um pouco de conhecimento Blender para todo mundo, mas também essa quarentena 3.0 aqui, o 3.3, hoje que é o terceiro dia, o melhor trabalho vai ganhar uma vaga no meu curso oficial de Blender, tá? E você vai ter que me aguentar por 20 semanas, eu e o Maron, vocês vai ter que aguentar nós dois por 20 semanas, tá? Então, esses vídeos aqui são lá da Escola Revolution, daqui da Escola Revolution aqui de Curitiba, tá? Entrem lá no site, conheçam a escola, tá? Acompanhem nas mídias sociais também. As escolas, é uma escola de arte, muito, muito legal aqui em Curitiba, tá? Só 20 Só 20 semanas. semanas, fácil. Para mim passa bem rápido, tá, Emanuel? Que ele falou só 20 semanas de curso. Para mim passa relativamente bem rápido. A gente tá na segunda turma e já tá na 12ª aula. Mas os alunos, eles têm muito exercício. Eu diria que meus alunos sofrem um pouquinho, no bom sentido. Mas eu passo muito exercício para eles praticarem. Vamos fazer ali a lápide e a parte da terra, tá na frente da lápide. Deixa eu carregar a cena aqui para vocês verem o que eu estou falando. Então vamos. Tá no desktop, quarentena 3. Tá, então, olha lá, hoje a gente vai fazer a lápide. Tá? Eu não vou fazer o sabre de luz. O sabre de luz, na real, o modelo é a partir de cilindros, nada especial, até porque esse é algo específico da minha cena, tá? Eu acredito que a cena de vocês vai ser diferente, provavelmente nem tenha sabre de luz. Eu vou explicar como eu fiz os ossos, tá? É bem simplesinho o que eu fiz de osso, não tem nada especial, mas é bom a gente recapitular. E também vou falar sobre o scattering, tanto o scattering das pedrinhas ali na parte da terra, quanto dessas folhas e plantas ali, desculpa, ao redor dos personagens, tá? No chão. Então vamos começar com a lápide, tá? É bem simples, não tem nada de especial nela. A lápide, tá? A lápide sai de um cubo, bem simplesinho, não tem nada de especial. Eu nem vou mover o cubo no modo de transformação, para não ter que aplicar as transformações, tá? Então, olha que quando você cria o cubo, ele tem as informações de localização, rotação e escala zeradas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou já mexer no cubo, nas proporções dele, no modo de edição. Então, seleciona tudo lá no modo de edição, aperta A, e agora você vai fazer a lápide na proporção que você quer, tá? Troca para face, por exemplo. Eu já falei do comando de adicionar um loop, tá? Completo, a gente acabou de usar lá na árvore, que é o Ctrl R. Tá? Olha que o Ctrl R, quando eu posiciono o mouse, ele já faz até uma indicação visual de onde ele vai adicionar essa edge. Tá? Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero subir essa edge aqui. Tá? Então, cliquei Ctrl R, cliquei na edge, ele adicionou. E olha que eu tenho agora a proporção que eu queria. Tá? Não tem nada de especial. Aqui já está meio que pronta a lápide, tá? Daria para usar modelagem por subdivisão aqui, mas eu vou usar uma técnica de poly by poly. Então ontem a gente usou modelagem por subdivisão e um pouquinho de booleano lá na abóbora. Hoje a gente vai adicionar o canto arredondado por um modificador de bevel. Tá? O bevel ele cria cantos arredondados, tá? Ou chanfrados quando ele está na configuração inicial, tá? Então olha lá que eu selecionei a lápide, adicionei um modificador do tipo bevel. Tá? Aqui você consegue brincar com o tamanho do bevel e com a quantidade de divisões, tá? Não exagera demais nesse cara aqui, tá? 5 ou 6 é mais do que suficiente para a lápide. Lembra de aplicar o Shade Smooth em tudo que você for criar, tá? Ele normalmente é a configuração ideal, tá? E uma configuração que é importante vocês lembrarem aqui, ainda mais que a gente tem um objeto que é um pouco mais geométrico. Então, brinquem com o tamanho, que é o amount, segmentos, deixem em 5 ou 6, e ele coloque um método limite aqui em ângulo. Tá? Ele vai corrigir um probleminha aqui no meio, tá? Se vocês olharem aqui. Antes ele tem uma leve linha preta aqui no meio. Tá? O que acontece é que ele está fazendo bevel das áreas planas também. E eu não quero arredondar áreas planas. Tá? Quando se limita por ângulo, ele faz bevel só das áreas que têm ângulos mais fortes, tá? Só das faces que são mais anguladas. Tá? Então, essa é a configuração padrão aqui dele, tá? Nada de super especial. O próximo passo é um texto, criar texto. Então, eu vou sair do modo de edição, vou voltar lá para o modo objeto. E como é que adiciona objetos aqui no Blender? Tudo no menu Add. Tá? Então, tudo que você for adicionar aqui dentro do Blender, ele pertence aqui no menu de adição.
E olha lá o que eu tenho aqui, texto, tá? Olha, tá lá um texto já padrãozão. Eu vou rotacionar e deixar ele de frente para a lápide, tá? Como que eu faço? Tentar chutar valores aqui? Não. Você pode tentar colocar valores numéricos, é mais fácil. Olha lá, 90 em X e 90 em Z. Então veja que por valores numéricos às vezes é bem mais fácil, tá? Você vai vir na visão frontal, posiciona lá o texto, e agora eu tenho que escrever alguma coisa, né? Ou vocês vão colocar uma imagem, uma mensagem, alguma coisa assim. Como que a gente edita o texto? Modo Edit, tá? Quando você aperta Tab no texto, você literalmente está num editor de texto, tá? Então você consegue escrever o que quiser aqui, tá? Então vamos lá, o meu eu fiz Yoda. Vou sair do modo Edit, então Tab, saio do modo Edit. E olha lá aqui embaixo, na aba de propriedades, eu tenho aqui um azinho, tá? Que é a configuração da fonte. Tem uma porrada de configurações, brinquem com elas, tá? A mais importante aqui é o arquivo de fonte, que você pode trocar a fonte que vai escrever esse texto, tá? Ele não tem um picker de fonte como os outros softwares, tá? Então, normalmente você vem em regular, clica em abrir, e ele vai automaticamente indicar, olha lá, o caminho das pastas do sistema operacional que contém as fontes, tá? Então, você pode colocar preview, como eu coloquei aqui, eu fiz isso clicando aqui nesses quadradinhos e colocando thumbnails, tá? Daí ele faz um preview de todas as fontes que estão aqui instaladas no teu computador, tá? Você pode pegar qualquer uma delas. Então, vamos escolher uma aqui. Não pegue uma fonte muito fina, que como a gente vai usar booleano, ela pode dar problema no booleano, tá? Falando em problemas de booleano. Mas vamos lá, pegar essa fonte aqui, open. Veja que eu já tenho o Yoda escrito com a fonte nova. Tá? E eu tenho algumas configurações legais agora. Deixa eu sumir um pouquinho com a lápide. Salvar esse daqui também. Então, olha que esse menu aqui tem todas as configurações possíveis, tá? Tem espaçamento de caracteres, espaçamento de palavras, espaçamento de linhas. Eu tenho alinhamento à esquerda, centralizado à direita. Então, ele é um mini editor de texto literal, tá? O modo edit, você coloca o texto, então tab, digita o texto. Pode até copiar e colar texto de outros softwares, tá? E em geometria, eu tenho a configuração sobre como ela vai virar um objeto 3D, tá? Ela já é um plano tridimensional, ela já é um plano visível aqui, mas se eu brincar com extrusão, eu crio volume nessa fonte, tá? E em def, eu arredondo a fonte, tá? Veja que a fonte engorda um pouquinho, tá? É por isso que daí você pode usar offset para afinar a fonte. Cuidado que isso aqui pode dar problema, mas às vezes é uma maneira de você contrabalancear o arredondado que você acabou de criar, tá? Então, voltando aqui os parâmetros, vamos fazer tudo de volta. Então, lá na aba da fonte, tá? Em geometria, eu tenho o extrude, que literalmente é profundidade, e eu tenho o def, que é o quanto eu quero arredondar, tá? Cuidado para não exagerar, que isso começa a gerar problemas, tá? Então, as fontes não são preparadas para serem arredondadas assim em 3D, então normalmente começam a aparecer alguns pequenos problemas geométricos, tipo esse canto aqui, que tem esses pretinhos, tá? Então trabalha com arredondados menores, tá? E se a tua fonte ficou muito gordinha porque você aumentou o def, você pode pegar no offset e diminuir ele um pouquinho, tá? Normalmente o mesmo valor que você colocou de def positivo, você põe o de offset negativo, tá? Daí você fica com uma fonte mais ou menos parecida com a original, tá? Com o tamanho original, tá? Você pode deixar essa fonte em cima do túmulo, tá? Vou voltar aqui. Lembrem de renomear, tá? Os elementos. Lápide. Então você pode configurar essa fonte para ficar certinho em cima da lápide, tá? Eu tenho uma lápide que ela está um pouquinho desalinhada em relação a Z, então você pode fazer um alinhamento manual aqui mesmo, não precisa ser por isso. Se quiser ser purista, você pode vir na visão lateral e encontrar certinho o ângulo de rotação dela aqui. Então ela está certinho. E tá lá, tá? Se eu quiser o texto para fora,
Tá? Como é que eu faço o texto como se ele tivesse sido cavado na pedra com booleano? Tá? Então, não tem nada de especial. Vou, inclusive, sumir com o texto aqui. Deixa eu escrever Yoda. Vou sumir com ele aqui. Então, estou na lápide. Eu adiciono um booleano. E ele não vai pegar. O que que acontece? Ó, eu tentei clicar aqui no negócio e ele não aparece. Por quê? Porque o texto ele tem uma forma própria. Tá? Ele não é uma geometria ainda. Tá? Então, se você quiser fazer o booleano, ele tem que ser convertido para mesh, para uma malha. Da mesma maneira que ontem a gente desenhou a boca, que era uma curva Bézier, a boca e os olhos era uma curva Bézier. E daí eu tive que dar um botão direito, converter para malha, para mesh. Eu tenho que fazer isso com o texto também, para que o booleano consiga pegar ele na operação. Tá? É uma pena o Blender já não fazer a conversão automática. Tá? Até quando eu criei o Blender aqui, eu vi que eu abri o Blender 2.90, não o 2.91. Vamos ver se o booleano funciona aqui, se não eu tenho o 2.91 hoje aqui. Eu já abro ele, tá? Salva. Tá, eu tô salvo hoje eu não vou pagar mico, espero eu. Então, olha lá, seleciona a fonte, botão direito, converte to mesh, tá? Lembra que é legal você duplicar a fonte né, original, para você não perder ela, ou você pode marcar, se você esquecer de duplicar aqui, no menuzinho F9, o Keep Original. Tá? Veja que ele automaticamente duplica a fonte para você. Tá? Então, se você esqueceu de duplicar, já está na ferramenta, marque o Keep Original. Tá? Então, olha que agora eu tenho uma malha, e agora o booleano aparece o Yoda aqui. Tá? Daí você vai falar, nossa, deu um monte de erro. Não, isso aqui é erro só de visualização, tá? Que nem a gente teve que fazer ontem na abóbora, a gente tem que colocar depois do booleano um edge split, tá? Que ele corrige isso, tá? Então veja aqui, agora parece que realmente ele foi esculpido na lápide. E o mais legal é que se você mexer na profundidade do Yoda, ou mesmo no texto, o booleano ainda continua funcionando, tá? E agora também eu quero colocar algumas imperfeições. Como eu fiz aqui, veja que eu tenho uns cantos quebrados aqui no meu modelo. Como é que eu fiz? Eu criei umas pedrinhas e também fiz o booleano, tá? Então, como que eu crio pedras aqui? Para criar pedras, você vai nas preferências e vai ligar um add-on, tá? Então, vamos entrar em add-on e você vai digitar landscape aqui, ó. Tá? Ele já está ligado aqui no meu, ele se chama ANT Landscape, tá? Ele é um gerador de terrenos bem interessante e ele também gera umas pedras que a gente vai usar de uma maneira simplificada, mas é bem mais rápido do que esculpir uma pedrinha, tá? Então a gente tem só com o clique do mouse, a gente tem pedrinhas rápidas, tá? Então, ligou o add-on ali, você vai vir em adicionar mesh, e olha o que eu tenho aqui no último item do meu mesh, eu tenho landscape, tá? Veja que quando eu dei o comando landscape, ele criou um terreninho aqui, olha lá. Eu não quero um terreno, então abra um menu F9, tá? Esse menuzinho aqui embaixo, e você vai pegar o preset de pedra, tá? Veja que ele tem uma pedra. O único problema dessa pedra é que ela é uma pedra mega pesada. Olha lá no modo wireframe, eu não quero isso, uma pedra tão pesada, eu quero uma pedra mais simples. Então, não precisa nem mexer nas configurações das pedras. Se tiver curiosidade, brinque com todos esses parâmetros aqui dos fractais, mas reduz essa pedra aqui para uma pedra de, por exemplo, 64 por 32 divisões. Tá? Isso aqui já é mais do que o suficiente para esse exercício. Se o teu computador for devagarzinho, use 32 por 16, que vai continuar funcionando bonitinho. Tá? Eu vou inclusive usar essa resolução aqui, que está de boa. Tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar umas pedras aleatoriamente para ela quebrar os cantos da minha lápide. Tá? Então, olha a primeira pedra, eu vou pegar a segunda. Então aqui vou fazer esse teste aqui para ver como é que fica, ver se não fica um pouco exagerado. Tá? Então olha que eu tenho 3 pedras, eu teria que fazer 3 booleanos, vai dar um trabalhinho fazer 3 booleanos. Então vamos combinar essas 3 pedras num objeto único, vai ser mais fácil. Tá? Como é que eu faço isso? O atalho é Ctrl J, tá? Ou Object Join. Tá? O que acontece? Veja que quando eu dou o Join, as 3 pedras aqui no Outliner viram uma só. Tá? Olha lá, Ctrl J, virou uma pedra única. Tá? Eu vou chamar isso aqui de pedra.
Então tem um objeto único. Por que que eu fiz isso? Porque agora eu preciso colocar só um modificador novo de booleano. Tá? Então eu vou colocar um novo booleano. Eu vou colocar esse booleano em cima do add, tá? O add é o último modificador, então veja que você pode trocar a ordem dos operadores aqui. Tá? Aí eu vou indicar as pedrinhas por diferença. Vamos ver o que vai acontecer. Aí veja que o booleano hoje está cooperando com exceção dessa face aqui. Então, veja que na versão do Blender 2.80, 90.1, acho que esse aqui, o booleano tem alguns probleminhas. Veja que ele ficou aberta a face. Tá? Então, deixa eu abrir o Blender 2.91. Tá? Olha que quando eu abri a cena a cena anterior que vem de um Blender antigo, os booleanos estão lá. Então, olha lá, tem o Bevel, tem o booleano do Yoda, o booleano das pedras, depois o Edge Split. E olha que tem uma opção nova aqui no booleano, que não tinha nos blenders antigos, tá? Que é o Solver. Solver Fast é a versão antiga do booleano. Ele é mais rápido, mas apresenta problemas como esse daqui, de vazamento. E eu tenho o Exact, que ele é bem legal para sólidos. Então veja que ele, inclusive, não tem mais o problema aqui que acontecia antes, tá? Então eu recomendo para vocês também, quando estiverem fazendo a abóbora, usarem o Blender 2.91. Quando se criar o booleano no Blender 2.91, ele automaticamente já vem no modo exact. Tá? Ele veio no modo fast porque ele vem do Blender antigo. Tá? Só para lembrar, do Blender antigo. o 2.91 ele baixa lá no experimental, né? Isso, você entra lá no... Vamos abrir aqui, galera. Então olha lá, onde que abaixa a versão 2.91, ela não é a versão oficial ainda, então não é a 2.90.1. Você vai lá embaixo no site e eu tenho aqui versões experimentais, tá? Então é aqui que você vai baixar lá a versão 2.91 beta, tá? Então assim terminou a lápide, tá? É posicionar pedrinhas que você queira. Se quiser colocar mais pedra, como você tem um histórico de booleano, é só entrar no modo edit. Se você entrar no modo edit, você pode selecionar uma pedrinha. Lembra de ligar o modo X-Ray. Seleciona uma pedrinha e duplica ela, tá? Então duplicando ela já vai fazer o booleano automaticamente. Quando você voltar aqui e abrir a lápide, deixa eu ver onde que eu posicionei a pedra também. Ela está fora da lápide, então vamos colocá-la dentro da lápide. Veja que eu tenho booleano, ele já funciona automaticamente, tá? Como que duplica mesmo? Shift D, tá? Eu entrei lá no modo de edição agora, tá? Porque eu tenho todas as pedras na mesma geometria, tá? Então eu selecionei a pedrinha no modo X-Ray para garantir que eu selecione ela inteira, não só o que está aparecendo para a câmera, e dá um Shift D. É só posicionar a pedrinha nova, tá? Se você quiser apagar, é só selecionar a pedrinha e apertar X, tá? Uhum. Essa operação de mover agora pode ficar um pouco mais pesada. Por quê? Porque ela está linkada, essa pedra está linkada ao booleano. Então, se fica muito pesado posicionar a pedra, desabilite temporariamente, sai aqui para o modo objeto, entra na lápide e desligue temporariamente o booleano, tá? É só clicar nesse monitor aqui, tá? Daí você consegue fazer as operações das pedras bem rapidinho, tá? Normalmente é mais pesado se o booleano estiver ligado. Daí assim que você posicionar a pedra na versão final que você quer, olha lá, posicionei, volta aqui na lápide e liga o booleano agora, tá? Daí ela vai fazer o cálculo correto, tá? Pro terreno na frente agora, galera, não tem nada de especial. Eu vou criar um grid. Porque eu criei um grid, porque o grid já tem divisões, já tem umas divisões iniciais aqui. Na real pode criar um plano também, porque eu vou dar remesh. Na real é mania minha de Houdini, de criar o grid, que sempre vem com divisões. Tá? Então pode ser um plano também, o grid, até porque eu vou usar agora o remesh para adicionar detalhes nesse plano. Tá? Então eu entrei no modo de escultura, remesh, ponto 1, talvez é muito pouco, ponto 0,5. E agora você vai brincar com escultura, tá? E o objetivo é gerar uma elevação aqui no terreno, tá? Deixa uma parte a parte da borda externa aqui do terreno bem plano, tá? Porque daí você sabe que ele tá. Esse é o nível do terreno, tá? A maioria de vocês está modelando terreno plano, como eu modelei, tá? O terreno padrão, ele não tem nenhum tipo de ondulação. Se o teu terreno tiver algum tipo de ondulação, você precisa visualizar junto o terreno também, tá? Para conseguir garantir que esse cara
esteja para fora, tá? O que eu fiz lá na minha cena, eu aumentei um pouco mais o nível de subdivisão, porque eu criei um buraco. Olha lá, acontece de vez em quando isso no Remesh, tá? Eu não sei uma maneira de arrumar. O Maron provavelmente não saiba ter uma maneira de arrumar. De vez em quando eu tento valores diferentes, ele funciona. Quando ele não funciona assim, tá? Eu normalmente aplico um modificador de subdivisão aqui fora, tá? Então, adicionei um modificador de subdivisão e daí aplico ele. Tá? Então, não sei porque o Remesh tem esse comportamento, tá? Uma coisa do Blender que acontece de vez em quando. E, tipo, Aí, geralmente é muita malha que tem que colocar, então não, às vezes não é. e normalmente isso acontece quando a malha é aberta, tá? Quando você está trabalhando com um plano ou quando a malha não é fechada, tá? Quando a malha é fechada, o Remesh funciona super bem, tá? Por que que eu aumentei, tá? Se quiser já sair com uma resolução maior, porque eu fiz um furo da onde saiu o meu esqueletinho, tá? Então eu fiz um furo, inclusive coloquei um pouquinho mais de terra aqui. Tá? Então eu fiz uma marcação um pouco mais forte aqui onde saiu a mão. Tá? Então é isso aqui só que eu fiz. E talvez seja legal fazendo de vocês também, se vocês forem fazer um esqueleto saindo, tá? Lembrando os atalhos aqui do modo de escultura. O clique faz o brush. O Ctrl clique faz o brush invertido, então esse brush puxa a geometria para cima, Ctrl clique faz a geometria entrar. E o Shift clique suaviza, tá? É um brush bem útil para dar uma suavizada na geometria, tá? Então, assim termina aqui a parte do terreno, botão direito. Do terreno não, da sepultura, que é a parte da terra, tá? Botão direito, Shade Smooth. Aí veja aqui, eu tenho aqui os dois elementos prontos, tá? Alguém tem perguntas disso aqui, galera? Disso daí não, mas como fazer. A Grace tá perguntando como eu posso fazer a camisa do meu zumbi. Então, o correto quando se modela a roupa é modelar por subdivisão mesmo, tá? Ou até por escultura dá para modelar, mas normalmente o processo de modelagem por subdivisão é melhor, tá? Então, você já conhece um pouco de modelagem, tá? Um pouco não, conhece bastante de modelagem, Grace. Então é modelar mesmo, tipo, cria um plano, vai estrudando ele para o lado com o modificador de subdivisão aplicado e faça a forma da camiseta. De vez em quando, se o teu monstro já está numa posição, às vezes pode usar escultura na camiseta também, para fazer ela chegar na forma final, tá? Mas não tem por que usar, por exemplo, na camiseta dinâmica para você fazer ela, tá? Quando você tem um modelo estático, é melhor usar alguma técnica de modelagem tradicional mesmo. Tem atalhos aí pra vocês, gente. O Everton acabou de colocar o Remesh, o Shift R pra mudar a resolução e o Ctrl R pra aplicar a resolução, pra ele recalcular. Essa nem eu conhecia. Vamos olhar mais uma vez aqui o render, tá? O que falta aqui de geometrias que eu não expliquei para vocês? Os ossos, tá? Alguns de vocês estão fazendo osso. Não tem nada demais aqui, até meio tosquinho o que eu fiz na parte de osso, porque é um personagem que é um pouquinho mais caricato, tá? Como que eu modelei os ossos? Então, os dedos eu modelei a partir de um cubo, tá? Então, os dedos e os ossos mais curtos são simplesmente um cubo com subdivisão. Então, olha lá, entrando no modo de edição, se você mexer na escala e, por exemplo, sustentar a parte de baixo, tá? A sustentação é adicionar uma linha de edges na parte de baixo, você já cria o que é parecido com o dedo, tá? Se quiser até achatar um pouco a face com escala em Y, você já tem a ponta do dedinho, tá? O osso principal também sai dele a partir de um cubo, tá? Então vamos fazer o osso principal aqui. Então olha lá a escala só em Z, clica no quadradinho azul aqui, ele só faz escala, desculpa, só em X e Y, não fazendo em Z. Adiciona o modificador de subdivisão. Nível 3 e 3 é legal, Shade Smooth. Então, fazendo o osso principal, a primeira parte é extrusar as pontas. Tá? Então, você vai dar uma extrusão nessa ponta e uma outra extrusão nessa ponta de baixo. E depois você vai fazer as extrusões da parte arredondada da ponta do osso. Então, extruda esse cara em Y, olha lá, e esse cara em Y também. E Y
e faz a extrusão. Veja que já tem uma forma que já começa a funcionar e já é interessante, tá? Você pode brincar um pouco mais agora com escalas, por exemplo, aumentar a escala desses dois caras aqui em X. Tá? Se você quiser afinar a parte do meio do osso, você tem que adicionar alguns loops aqui, tá? Eu não tenho vértices aqui no meio, então Ctrl R, você pode adicionar alguns loops para você poder brincar com escala, tá? Opa, eu fiz alguma caca aqui. Está duplicado. Será que eu dupliquei? Deixa eu ver o que eu fiz, só um pouquinho, galera. Não, eu mexi sem querer a face. Deixa eu dar um Ctrl Z, galera. Se não tiver Ctrl Z, eu remodelo de volta. O Pedro perguntou aqui se é bom usar o Decimate para reduzir a quantidade de polígonos de um modelo. Eu acho que, tipo, pra árvore lá tu pode usar, sabe? Para árvore, sim. Tá? O Decimate ele é muito legal quando você pega, por exemplo, objetos escaneados que estão numa resolução grande e a malha do objeto escaneado já é ruim. Tá? Ela já não é uma malha boa. Daí você pode usar o Decimate. Tá? De vez em quando você tem, por exemplo, um objeto que é muito pesado e você quer colocar várias versões dele lá no fundo. Tá? Então, pensando em otimização de cena, você pode usar o Decimate para gerar uma versão de baixa resolução do teu modelo. Daí você coloca ele lá no fundo do teu cenário e ele renderiza de uma maneira mais leve com menor consumo de memória. Tá? Mas cuidado para usar o Decimate quando você está falando de um objeto ou personagem principal, tá? Porque o Decimate ele dá uma destruída na malha, tá? Então, cuidado, tá? Não façam usem com parcimônia. Eu acho que continua a tua malha ali, Ivan. Oi? A malha no meio continua errada ainda ali. Pois é, o que eu fiz aqui? Será que eu dupliquei o cubo? Vamos criar um cubo de volta, galera. Mexe cubo. Então tem o cubo. Tá errado assim. Então extrude para cima, extrude para baixo, extrude para os lados, extrude para o lado. Eu não sei o que eu fiz de atalho errado ali. Tá? Se quiser engordar um pouquinho esse meio, você pode engordar para criar um canto mais arredondado aqui. Então é escala em X, Ctrl R, adiciona uns loops aqui no meio para você poder brincar, por exemplo, com escala, o que é legal, tá? Eu vejo que só isso aqui já gera um osso que é bem legalzinho. Não precisa mais do que isso, pessoal. Tá? Isso aqui já vai funcionar. Se quiser modelar com mais detalhes, pode, por exemplo, adicionar um loop aqui nessa região. A única coisa é que você vai ter que arredondar os vértices um pouquinho mais. Tá? Mas eu já estou polindo demais aqui. Como esse osso vai parecer bem pequenininho, não precisa se preocupar tanto com adicionar mais loops, tá? Todo mundo pegou a dos ossos aqui, tá? Cada osso vai ter uma particularidade específica na modelagem, mas como eles são simples aqui, são mais até cartonizados, qualquer forma que vocês fizerem já super funciona, tá? Às vezes só um cubo espichadinho com uma edge loop de sustentação nas pontas já vai funcionar legal, tá? Então se quiser fazer ossos que não tem essa ponta aqui, que sejam só meio que cilíndricos, cria um cubo. Então olha lá, um indicador de subdivisão, tá? Se quiser só deixar ele como se fosse um osso menorzinho, mais curto, Ctrl R, só sustenta as pontas, tá? Veja que só isso aqui já fica legal, tá? Às vezes só coloca uma sustentação a mais no meio e diminui a escala. Isso aqui já pode ser usado como um osso também, tá? Às vezes não precisa modelar uma forma tão complexa. Então, se você combinar esses três aqui, você consegue fazer um esqueleto completo, tá? Só mexendo às vezes um pouquinho nas proporções e tamanhos dessas três geometrias, tá? Então, terminando isso daqui, galera, vamos começar a brincar com scattering. Tá? Scattering é uma coisa que eu gosto bastante quando a gente está brincando com terrenos. Quem já viu a primeira live ou a segunda live já sabe do que eu estou falando. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, a lápide. Vamos pegar a lápide aqui. Olha a coisa de não renomear. Você fica sofrendo tentando descobrir onde estão os elementos da tua cena. Tá? Vamos supor que eu vou criar uma pedrinha para começar a pôr aqui em cima desse meu terreno. Tá? Só textura talvez não fique legal. Então vejam que aqui eu tenho umas pedrinhas que me ajudam a criar volume aqui nessa região. Tá? Então vamos lá pegar o landscape, colocar o rock. Eu vou criar uma pedra bem simplesinha, eu vou criar uma pedra tipo de 20 por 10, por 1 não, mas por 10.
Então, é uma pedra pequenininha, pessoal. Não precisa ter uma grande resolução, tá? Subdivisões x e y aqui tem a ver com a resolução da geometria original. Tá? Então, cria uma geometria de baixa resolução. Por exemplo, 20 por 10. Tá? Por quê? Porque ela vai ficar bem pequenininha. E o Ivan fez aquelas pedrinhas manualmente? Não, é claro que não, tá? É isso que é o scattering, tá? O scattering é usar algum processo automático do software 3D, não é só o Blender que faz isso, outros softwares 3D também fazem, para distribuir objetos em cima da minha geometria, tá? Como que a gente faz isso? A gente usa o sistema de hair, tá? Que é associado ao sistema de partículas. Então, o meu sistema que simula pelos e cabelos aqui no Blender, e o sistema de partículas, que eles são integrados, ele também pode ser usado para distribuir elementos aleatoriamente em cima de uma superfície. Tá? Então é muito legal para fazer gramas, pedras, que foi o que a gente fez nas duas lives anteriores e aqui a gente vai fazer nessa também. Tá? Então olha lá, eu modelei a pedrinha, renomei esse cara aqui para pedrinha, pedrinha. Esse daqui é a terra. Como que você cria e inicia o scattering, tá? Eu inicio ele clicando aqui na aba de partículas, tá? Particle Properties, clica no mais e olha o que aconteceu, ele criou um sistema de partículas, tá? Mas eu não quero um sistema de partículas tradicional, eu quero um sistema de hair, tá? Para fazer fios. Então você clica aqui em hair e veja que você tem agora o início do que é o sistema de hair aqui dentro do Blender, tá? Então, frisando, seleciona a terra, entra aqui, Particle Properties, clica no mais para criar um sistema de partículas e troca de emissão, que é aqui, por aqui ele faria chover, por exemplo, em emissão, eu quero o hair. Tá? Só que eu não vou querer usar o hair aqui dentro. Eu quero que ele troque cada hair desses, cada fiozinho desse aqui, por uma pedra. Como que você faz isso? Você vai fazer isso lá na aba de render. Olha lá, renderizar como caminho, tá? O hair nada mais é do que uma Bezier, uma linha Bezier. Clica ali e troca para objeto. Veja que aqui embaixo agora apareceu uma opção nova em que eu tenho qual tipo de objeto ou qual objeto que eu quero fazer instância. É só pegar no picker e indicar pedrinha. Veja que eu já tenho pedrinhas aqui espalhadas na minha cena, tá? O que que eu fiz daquela mãozinha lá deixa eu pegar os cubinhos aqui. Então eu modelei as formas principais, tá? Eu modelei 3 ossos na real, da ponta do dedo, que é esse aqui, um mais compridinho aqui eu fiz mais comprido do que o que eu usei, tá? Eu fiz um pouquinho que era mais achatado, e o do braço, tá? E daí o que que eu fui fazendo? Eu comecei a duplicar esses ossos aqui e gerar a mão, tá? Então a melhor maneira de fazer isso é vir numa visão, por exemplo, frontal e começar a duplicar os ossos. Então, Shift D. Tá meio errada anatomicamente a mão aqui, mas o importante é vocês entenderem o que eu estou tentando fazer, tá? Eu estou fazendo uma mão diferente aqui. Tá? Então, olha que eu vim na visão frontal, depois você vem na visão lateral e corrige a profundidade, tá, da mão. Se quiser agora trabalhar com rotações, você pode trabalhar. Então, dá um certo trabalhinho, tá? Eu levei um tempo para achar as posições finais ali da mão. Tá? Então, é um trabalho de paciência para a mão ficar legal no enquadramento que você está fazendo. Tá? Então, eu fiz a minha apertando lá o sabre de luz. Eu fiquei uns 20 minutos, meia horinha, posicionando a mão até ela ficar bonita para a câmera, tá? Então, ela tem que funcionar aqui no 3D e tem que ficar também interessante para a câmera. Aí foi só isso que eu fiz. Tá? Eu fiquei posicionando ela e rotacionando. Então, eu vinha no 3D, olhava aqui, de vez em quando eu olhava o resultado final na câmera e via se estava interessante. Tá? Então, é só nada de especial. Tá? Vejo que dá para fazer bastante coisa só brincando com isso daqui, tá? Então agora que eu tenho o scattering básico, tá? Vou lembrar o que eu fiz aqui. Entra na aba de partículas com o terreno selecionado, adiciona um novo sistema de partículas, troca o tipo de emissão para hair e na aba de render troca de path, que é o renderizar como render as, path troca para objeto e em objeto indica a pedrinha, tá? Lembre que essa pedrinha é uma geometria de baixa qualidade, ela não precisa ser super pesada, até porque vai pesar demais no teu computador. Então, quando eu gerei a pedrinha, eu coloquei lá em subdivisão x e y, 20 e 10 de divisão, tá? Por padrão ele tem 256 e 128, uma pedra bem mais pesada, tá? O grande problema aqui é que todas as pedrinhas estão no mesmo tamanho,
Tá? Então, mesmo aqui até aqui na aba de renderização, eu já tenho controle de escala. Tá? Então, eu tenho controle da escala geral e o Scale Randomness é a aleatoriedade da escala. Tá? Então, se eu começar a aumentar aqui, você permite que outras pedrinhas, né, tenham valores menores de escala. Então, o valor que eu estou usando aqui de escala de 0,15 seria o valor máximo do tamanho dela, e ela pode reduzir 64% desse tamanho. Tá? Então, veja que eu tenho já um terreno que é bem interessante. Tá? E parece, inclusive, que aqui no Blender novo ele está rotacionando elas automaticamente. Não está percebendo isso, mano? Uhum, não tá deixando padrão. Então. Isso eu não li nada sobre isso, galera. Em teoria, nos Blenders anteriores, todas as pedrinhas vêm orientadas com rotação igual, tá? Aqui parece que ele já está dando uma diferença de rotação, tá? Se você está no Blender mais antigo, tá? Aqui parece que ele já está correto, mas eu vou mostrar como faz de qualquer forma. Então veja que a gente variou a escala. Eu também tenho que variar a rotação. Aqui parece que o Blender 291 está rotacionando já de maneira aleatória automática, pode ser um bug, inclusive, tá? Como é que você tem controle sobre a aleatoriedade da rotação? Você precisa ligar o Advanced lá em cima, logo embaixo do Hair. Tá? Quando você liga o Advanced, ele vai abrir uma nova aba chamada Rotação. Tá? Então, lá que tem um Rotation. Você liga o Rotation e agora aqui tem valores que permitem você brincar com a rotação. Então, troque a orientação, tá? Qual o eixo que vai acontecer a rotação de velocidade, que é padrão, porque afinal esse cara aqui é um sistema de partículas por trás do pano, para global x, y, z, qualquer um deles, troque de preferência para z, tá? Que é o eixo topo. Veja que agora todas já ficaram orientadas, tá? E em randomize você consegue brincar com orientação, tá? E em randomize phase você também consegue deixar mais aleatório ainda, tá? Então eu acho que o correto aqui é deixar os dois randomize no máximo, porque significa que a pedrinha pode estar em qualquer rotação possível, tá? Então é só colocar tanto o randomize quanto o randomize phase nos valores máximos, que todas as tuas pedrinhas vão ter rotações bem aleatórias, tá? O que é uma hierarquia, tá, galera? Pensa assim, ó, na vida real se move o braço, a mão vai junto, tá? Então significa que a mão, tá, os ossos da mão são filhos do osso do braço, tá? Então é possível representar essa hierarquia que existe também na natureza, pensando em ossos, aqui dentro do software 3D, tá? Então, por padrão, se eu mover o braço, nada acontece, tá? Olha lá que a minha mão continua separada. Como é que eu faço o sistema de parentesco aqui no Blender? Então vamos começar fazendo parentesco dos dedos, tá? Então olha lá. Aqui eu vou mantendo por números, tá? Não vou renomear aqui que vai dar um trabalhinho. Então a ponta do dedo aqui se chama cubo 8. E esse cara aqui, que é o dedo em si, é o cubo 9. Então o cubo 8 é filho, né? A ponta do dedo é filha do cubo 9. Tá? Seleciona, clica e arrasta, e com o Shift apertado você solta em cima do 9. O que acontece? Olha, quando eu movo esse carinha aqui, ele move o dedo junto agora. Então é só fazer isso aqui. Ó. Esse é o filho, esse é o pai. Então pega o filho e arrasta em cima do pai. Esse é o filho, pai. Esse é o Uma, filho, pai. uma coisa boa antes de fazer isso é já deixar ele numa collection. Porque se a gente for querer movimentar ele depois, ele vai só com a primeira geometria e o filho fica. Aqui ele vai ficar, Maron? Assim, quando tu cria uma collection diferente, tu quer movimentar ele. Então colocar eles numa coleção, se fala isso, né? Isso. Tá, então vamos lá. Ah, entendi o que você quer falar, tá, eu entendi. Então esse daqui vai ser o ossos. Ah, tá indo aqui, ou não? Não, Oi. não tá indo, ele ficou. Tá, Antes de fazer isso, coloque tudo numa coleção, tá? O que acontece? Olha lá, eu criei o sistema de parentesco, tá? E selecionei os ossos e pedi para eles irem para uma coleção nova, tá? Eu criei uma nova coleção e arrastei em cima aqui. Mas veja que os meus dedos não vieram para a coleção nova, então você tem que arrastar ele para a coleção para ele ir lá para baixo, tá? Então agora tudo está na mesma coleção. Tá? Veja que esse dedo aqui não foi também. Então, antes de fazer esse sistema de parentesco, coloque todos os ossos numa coleção nova para garantir que você tenha a tua cena organizada. E por último aqui, então, esse daqui é o meu braço, que é o cubo 1, esse aqui eu vou salvar como braço.
Então é só selecionar todos os dedos e com o Shift arrasta no braço. Olha que agora você tem um controle, inclusive de rotacionar o braço. Olha que legal. Aí se você rotacionar os dedos, a ponta dos dedos vai junto. Então ajuda um pouco para posicionamento de alguns elementos na cena, tá? Veja que eu tenho aqui já certinho um bom, né? Ela fica visualmente muito bonita. Quando a gente renderiza, fica mais legal ainda isso aqui, tá? Olha que dá um charme muito interessante pro terreno, tá? Olha aqui, se tivesse liso não ficaria feio, mas com as pedrinhas ela adiciona um nível de realismo bem interessante, tá? E agora a gente precisa fazer os matos, tá? Para fazer isso daqui, eu vou na minha cena original para explicar algumas artimanhas que eu não expliquei nas outras lives, tá? Eu expliquei só para algumas pessoas que tiveram dificuldade no Discord, mas hoje a gente tem tempo, tá? Eu programei esse tempo para isso. Então, vamos abrir a cena Halloween 4. Aí o que eu fiz de diferente em relação às outras lives? Nas outras lives eu falava, crie o terreno e aplique, por exemplo, grama em todo o terreno. A grande questão é que de repente o teu terreno é muito grande e você vai gerar grama em regiões, inclusive, que não aparecem para a câmera. Tá? Então, o que eu fiz aqui dessa vez é o que eu vou apresentar para vocês. Veja que eu tenho grama somente na região da câmera. Tá? Olha o tamanho do meu terreno. Eu não gero grama nem na parte do fundo, porque não aparece. Tá? Então, se você colocar uma textura de grama aqui, que é o que a gente vai fazer amanhã, ou sexta-feira, não decidi se amanhã a luz ou materiais, lá no fundo você não vai perceber que a tua grama não é uma geometria. Tá? Você vai ter uma própria textura que vai funcionar super bem. Então a gente tem uma grama super detalhada aqui em primeiro plano. Tá? Deixa eu abrir de volta você. Tá? Veja que você não percebe a transição lá para o fundo, onde é a textura. Tá? Então é isso que eu vou explicar dessa vez aqui. Tá? Na primeira quarentena eu falei aplique grama em tudo. Tá? E algumas pessoas têm computadores um pouquinho mais leves, mais devagares, ficou bem pesado. Tá? Então vamos, antes de fazer o scattering, vocês já sabem fazer scattering, eu vou criar um outro plano, eu vou resetar, deixa eu duplicar esse plano aqui. Então eu vou sumir com esse plano aqui, deixa eu apagar o sistema de partículas, deixa eu apagar as coisas que eu fiz de configuração aqui para garantir que ele esteja limpo. Tá? Antes de começar com o scattering, eu tenho que pensar o que é minha grama. Tá? A tua grama pode ser um matinho, que você vai modelar lá. Então vamos criar uma grama. Tá? Eu vou criar, por exemplo, vou criar um cilindro. Tá? Lembre, a grama é super pequenininha, então eu não vou criar um cilindro com 32, eu vou criar um cilindro com 6 divisões. Tá? Lembre que você vai repetir essa grama milhares de vezes na tua cena. Então, Bora deixar ela levinha. deixa ela muito leve, tá? Senão você vai sofrer a tua, tá? Eu vou criar a minha grama que eu fiz aqui só para mostrar para vocês como foi super simples e mesmo assim funcionou super bem, tá? Depois eu mostro uma grama um pouco mais realista, tá? Que é só uns planinhos curvos. Mas eu vou fazer aqui um tubinho, então olha lá que eu tô fazendo um tubinho. Eu vou adicionar um Edge Loop, então olha lá que eu dou um Ctrl R. Eu vou ligar o X-Ray. E o que eu fiz foi criar algumas distorções nele. Ainda aqui no modo de edição eu criei alguns círculos, tá? Não com 32 vértices de volta, eu criei com 8 vértices só. Tá? A grande questão do círculo é que ele não está preenchido, tá? Eu posso marcar o preenchimento ali na opção ou apertar F aqui, tá? Então olha lá que eu tenho uma folha redondinha. E o que eu fiz foi só fazer isso daqui. Eu criei uma grama que tem 3 bolinhas. Tá? Essa é a minha grama número 1. Tá? Vamos deixar essa aqui como opção. Salvar essa aqui como live scatter. Então essa daqui é a minha grama número 1. A grama número 2 você vai fazer a partir de um plano. Tá? Então, olha lá que essa aqui é a minha primeira opção. Geometria super simples, não tem nada de especial, não tem nem subdivisão aqui. E a grama número 2 é um plano. Rotaciona ele na vertical.
Ctrl R, tá? Vou adicionar algumas divisões aqui na grama. Você pode mexer na escala, agora de cada edge, para ela começar a afinar. E você pode curvar ela também, tá? Vamos curvar manualmente. Você pode tentar fazer o scattering só desse cara aqui, ou pode fazer um buchinho, tá? Então você pode tentar também fazer olha lá, vindo a visão topo. Eu vou criar uma geometria aleatória, tá? Claro, criem com cuidado essa geometria para ela ficar bonitinha, não tosca. Mas eu vou criar essa geometria aqui, tá? Não tem nada super pesado. Lembra de aplicar o Shade Smooth na geometria. Eu tenho 2 gramas para fazer a aplicação. Então deixa eu... Opa! New Collection, grama. Então, como é que funciona o scattering? Então, tem as 2 gramas, vamos sumir com as coisas aqui. Então, vamos sumir com só o scattering. Vou sumir com o Yoda, vou sumir com o terreno, tá nos props, então deixa eu colocar na coleção grama. E as abóboras, cadê você? As abóboras com as luzes, então tá lá. Então, agora tem só o terreno, é mais fácil de visualizar. Mesmo processo, tá? Clica na Particle Properties, adiciona o sistema de partículas, tipo Hair, Render como objeto e seleciona um dos objetos. Tá? Você pode mexer na escala. E também uma coisa que eu esqueci de falar antes, lá em cima, a primeira opção, ela é tão importante que é a primeira opção, olha lá que em Emission Number eu tenho um número de cópias. Tá? E o que está acontecendo aqui na minha cópia? A pedrinha ela tinha uma rotação aleatória, né? Independente, não tinha baixo em cima. Mas a minha grama tem baixo e cima. Tá? Olha o que está acontecendo aqui, que a minha grama está deitada. Tá? Então, eu preciso corrigir isso. Como que eu corrijo? Primeira coisa, então vamos sumir com o plano temporariamente. Primeira coisa, você vai posicionar a grama bem certinho no eixo central, tá? Eu tô com as duas aqui, vai ficar um pouquinho mais complicado. E deixa ela alinhada com a base aqui, tá? Seleciona a grama, tô com duas aqui, só para mostrar depois a diferença das duas para vocês. E aplica a transformação. Tá? Isso não vai corrigir a grama, tá? Veja que ela continua deitada. Só que agora, no modo de edição, selecione tudo, aperte A, e você vai rotacionar em X, tá vendo? Veja que quando eu rotacionei em X, ela ficou orientada corretamente. Então, o que eu fiz? Eu vou na visão lateral aqui, tá? Então, olha que eu estou vendo o eixo X, pode clicar aqui no Xzinho, você vai entrar no modo de edição, não é no modo de objeto, e você vai rotacionar a grama no próximo 90 graus, e você vai posicionar ela começando no zero. Tá? Então ela tem que ficar deitada e apontar para o eixo Y. Tá? Então essa é a regra. Então, mesmo para essa grama aqui, o que você vai fazer? Entra no modo edição, seleciona tudo, rotaciona apontando ela para o eixo Y e coloca ela alinhada na base. Tá? Então olha que eu tenho ela deitada e agora ela funciona. Tá? Então tem a grama bonitinha. Só vou configurar agora a grama para vocês verem como é legal, antes de mostrar como fazer regiões específicas com grama. Então eu tenho a quantidade desses matinhos, eu quero, por exemplo, 1.200 ou 3.000. Eu usei 30 ou 40 mil lá na cena final, porque eles são bem pequenininhos, tá? Então aqui se define o número. Em objeto você tem a escala, então lembra que você pode mexer na escala e na variação da escala, tá? Cuidado para não pôr em 1 o scale randomness, que você vai ter matinhos tamanho 0. Tá? Então, brinque com esse valor para dar aleatoriedade. E eu preciso brincar com a rotação. Então, clique em Advanced, Rotation, Global Z e deixe Randomize em tudo não. Tá? Agora que você tem que cuidar. Tá? Esse Randomize aqui, ele deita a florzinha, tá? Então você pode deitá-la um pouquinho. O Randomize que você pode pesar bastante é o
phase randomize, tá? Que é a rotação dela em relação ao eixo de topo. Tá? Veja que aqui eu já tenho um campo né, de grama que é bem aleatório, já é bem interessante. Se aumentar o número aqui para, por exemplo, 30.000, veja que já funciona super bem, tá? Já fica bem legal. Normalmente no campo de grama se usa valores meio absurdos aqui, tá? Tipo 50.000. E normalmente você não trabalha com uma grama só, você modela alguns tipos de gramas, mas isso eu não vou explicar hoje aqui como é que faz, tá? Em teoria você pode indicar uma coleção. Então se quiser ter vários tipos de grama, modele vários tipos de grama na mesma regra, tem que estar centralizada, apontando para Y, e coloque elas numa coleção. E aqui na aba de render, você não indica um objeto, você indica uma coleção. Daí ele aleatoriamente vai colocar gramas diferentes em cada instância, tá? E para fechar aqui, eu preciso agora ser um otimizador, tá? Otimizar a tarefa. Por quê? Porque se eu olhar na câmera aqui, ou olhar aqui na esquerda, que eu já estou com a câmera, veja que é uma região. Deixa eu até mostrar a minha câmera. Cadê você? Minha câmera está aqui. Então, a câmera, deixa eu sumir com as luzes. Tem bastante luz nesse cenário. A câmera está aqui. Então, olha lá, essa daqui é a minha câmera. Ela está olhando daqui para... Deixa eu aumentar a escala dela para a gente guismo dela. Então, tudo que está dentro dessa pirâmide aqui da câmera está sendo visto pela câmera. Todo esse resto de grama não está sendo usado, ele não está aparecendo no render. É claro que se a gente tivesse reflexos dela, poderia aparecer de maneira indireta, mas aqui a gente não tem. Então, não faz sentido eu ter grama em toda essa região da cena, tá? Como que a gente faz isso? Tá? Como que a gente corrige para que a grama só exista onde eu quero, tá? Então vamos lá, vou desligar temporariamente a visualização da grama, é só entrar aqui no na Particle Properties, tá? Propriedades das partículas, desligar o monitorzinho aqui, tá? E agora eu vou pensar em que recurso eu uso para conseguir fazer a grama aparecer em algumas regiões. O recurso que a gente vai usar é um mapa de pesos, tá? E ele funciona por vértices, tá? Então, eu vou pintar os pesos. O problema é que como ele funciona por vértices, eu preciso de um terreno que tem um certo nível de subdivisão. Tá? Veja que aqui o meu terreno, como eu já usei original, eu já tenho uma quantidade de subdivisão razoável. Tá? Não é subdivisão para modelar, é subdivisão para definir regiões onde eu quero e não grama. Tá? Como que eu fiz esse cara aqui? É bem simples. Tá? Eu criei um grid. Então, o terreno de vocês podem derivar a partir de um grid. Vocês vão adicionar um modificador de subdivisão do tipo simples, tá? O simple. Desliguem o Optimal Display, que daí você consegue ver a divisão, tá? E você não precisa ter quadradinhos tão próximos, tá? Isso daqui já é mais do que suficiente, tá? Para a tua cena, tá? Daí você vai dar um Apply. Então significa que agora isso aqui virou geometria, que é o que eu preciso, tá? Então, como que você vai brincar agora? Então tem o plano. Olha lá que eu tenho aqui um modo de edição também chamado Weight Paint. Então a gente conheceu nessa quarentena o modo de objeto, que é o padrão, o modo de edição, que é onde a gente modela, de escultura, e o que me interessa agora é o modo Weight Paint. Tá? O que esse modo faz? Veja que ele tem aqui um peso e raio. Tá? O peso zero é a cor azul. Tá? Não, por mais que eu pinte aqui, não vai acontecer nada. Se eu colocar o peso 1, ele vai ficar vermelho. Tá? Então o vermelho é onde eu quero. Eu posso inclusive pintar aqui na câmera. Tá? E o mais legal ainda, você pode mostrar alguns atributos do teu cenário, por exemplo, meus props, e eu posso não pintar, eu não quero grama onde tem a parte da terra. Então posso, por exemplo, sumir com parte da grama na região da terra. Tá? Então veja que você ganha um certo controle artístico quando a gente aplicar isso aqui na grama, você já vai entender com um pouco mais de uso, tá? E veja que eu também não estou indo muito lá para trás, olha, então eu não quero grama na árvore, tá? Eu não quero grama na parte de trás das lápides. Por quê? Porque eu estou ganhando render, tá? Eu estou ganhando tempo de render, eu tenho menos grama, tá? Feito esse mapa, então eu tenho um mapa,
Eu volto no sistema de partículas, eu vou ligar o sistema de partículas agora. Veja que ele vai marcar tudo agora, tá? Então, por enquanto está tudo aparecendo, não liguei no mapa de peso. Eu vou lá embaixo, lá no antepenúltimo grupo, aba aqui, que é o Vertex Groups. Tá? E quando eu clicar em densidade aqui, existe um grupinho, tá? O Blender automaticamente renomeou esse grupo pra gente, ele se chama grupo. Então, provavelmente no Blender de vocês só vai ter um grupo. Clica nele e veja que eu agora tenho as gramas só nessa região. Inclusive agora eu não preciso mais de 50 mil gramas, eu posso reduzir um pouco a densidade delas, tá? E o tamanho dela também está grande aqui para essa minha cena, então 0.03. Já fica interessante, tá? Todo mundo entendeu isso? Alguém tem dúvida do Weight Paint, tá? Não tem muito segredo, tá? É subdividir o plano para que ele tenha subdivisão, aplicar o modificador de subdivisão, entrar no modo de Weight Paint e pintar um mapa, tá? Dá para olhar para a câmera, verificar esse mapa, e daí você liga ele aqui no Vertex Groups densidade, tá? Para fechar essa parte aqui, o que acontece é que eu estou começando a ver alguns padrões de linhas aqui na distribuição da grama, tá? Então isso tem a ver com a distribuição e com o algoritmo de distribuição aqui do Blender, e tem como arrumar isso daqui, tá? Então, como último tweak de scattering, lá na aba de emissão, que é a primeira, entra em Source, então uma subaba, olha lá, emissão, Source, e troque o Distribution para Random, tá? E ele vai fazer uma distribuição mais natural da cena, tá? Ele vai perder um pouco esses padrões de grids e linhas que de vez em quando aparecem. Não aparece sempre, eu acho que eu não falei nas outras lives, mas, por exemplo, aqui nessa minha cena apareceu. Então veja que em Jittered eu tenho alguns padrões meio de linhas que são bem visíveis. Se eu colocar para Random, que seria aleatório, tá? Random seria 100% aleatório, eu agora tenho ele correto, tá? Daí vocês precisam ligar as abobrinhas, as abóboras não, as abobrinhas, e fazer o setup final, tá? Diminuir, aumentar o tamanho da grama, ver se ela ficou legal, testar outra grama, eu tenho 2 gramas aqui, então se eu quiser testar a grama, eu posso simplesmente trocar. Eu não quero essa grama, eu quero a grama cilindro, olha lá que eu posso trocar o estilo da grama, tá? E com isso a gente fecha modelagem na quarentena, galera. 3 dias de modelagem, mano. 3 dias.